O arco 2 do Andor acabou de dropar, meu chapa, e o negócio tá picante. Eu posso falar pra vocês de início aqui que o meu arco favorito foi a história do Sal Guerreira, por mais estranho que isso pareça, tá? O Sal Guerreira, ele não foi de forma alguma o personagem principal aí nesse arco, mas o que a gente descobriu sobre ele foi interessante demais, pelo menos pra mim, né, cara? É muito estranho isso. Quando eu vejo Sal Guerreira, eu imediatamente eu tenho um mal-estar. Ele me causa uma coisa ruim. Eu não gosto de ver ele, de forma alguma. O que é estranho. Quando eu vejo o cara em cena, eu tenho certeza que alguma coisa escrota e sinistra aí vai acontecer. Alguma coisa, alguma atrocidade, ou alguém vai ser morto, alguma coisa maluca. Então eu sempre fico com um pé atrás, eu sempre fico já suspeito quando eu vejo ele. Mas ainda assim, curiosamente, ele é o cara que eu mais gostei de ter visto nesses 3 episódios aí. Ele, na minha opinião, é o mais perto que a Aliança Rebelde consegue chegar dos Imperiais, cara. Ele tem uma... A forma que ele age, você consegue ver que o cara é implacável. Você consegue ver que a paciência dele é muito curta. E ele me lembra demais do Império Galáctico, porque o Império Galáctico é assim. Especialmente Palpatine. A paciência que os caras têm é minúscula e o Sal Guerreira ele é incrível, é um personagem que eu gosto demais, cara. O engraçado é que a gente descobriu até qual que é o problema de respiração que ele tem, né? Lá no Rogue One ele ficava cheirando aquela máscara lá, que antigamente eu achava que era uma máscara de oxigênio, só que agora a gente sabe que provavelmente não era oxigênio. O cara tem um sério vício aí de cheirar ridônio. Ele é um cheirador de cola, de thinner. E aí a impressão que eu tô tendo é que quando ele cheira esse ridônio, que é um combustível, ele meio que se lembra do passado dele. Aí ele, quando ele tá ficando manso demais, ele dá uma fungada no negócio e na hora ele já volta pra realidade, lembra da crueldade que ele sofreu no passado e bola pra frente, cara. Achei interessante demais isso. Esse segundo arco, apesar de ter sido bom em geral, ele tem uma grande desvantagem. Eu achei que essa parada aí de ter pulado um ano, eu acho que ela afetou um pouquinho a forma que o episódio corre ali, o pacing que chama em inglês, eu nem sei como é que fala em português aí. É a forma que o episódio anda, o andamento do episódio, eu acho que foi um pouquinho afetado com esse pulo de um ano aí. Mas ainda assim, né, como eu disse, o episódio em geral foi muito bom, Andor continua sendo facilmente a melhor série de Star Wars que a gente tem até hoje. O que não é algo muito difícil, o Disney Plus não foi muito generoso com Star Wars, mas ainda assim, Andor, na minha opinião, ganha de lavada de todas as outras séries. É uma série que não trata a gente que nem idiota, né? É isso que eu gosto. Trata a gente que nem pessoas inteligentes. Trata a gente que nem adulto. Exatamente o que a série tá tentando passar pra gente, né? É uma série adulta e ela trata a gente que nem gente adulta. Isso é muito bom, cara. Agora, a coisa mais importante que esse arco trouxe pra gente, resumindo aqui da forma mais breve possível, vou tentar, mas o que esse arco trouxe pra gente é o que a pessoa tá disposta a dar, ou pela rebelião, ou pelo Império Galáctico. A Dedra e o Círio estão dando unha e carne pelo Império Galáctico, inclusive colocando a relação que os dois têm em risco, que inclusive eu não faço ideia por que eles têm essa relação, parece que eles nem se beijam direito, é uma relação muito estranha. Você vê que são duas pessoas aqui, ela tem daddy issues e ele tem mommy issues. Eles têm sérios problemas aí de criação, de infância. O Ciro tem problema com a mãe dele lá, que maltrata ele, e a Dedra, né, nem pais ela teve. Ela foi criada em uma espécie de orfanato imperial. Do outro lado, a gente tem também o Andor e a Bix, a namoradinha dele. Os dois também estão passando o pão que o diabo amassou, tentando ver até que ponto eles conseguem chegar, até quanto eles conseguem dar pela rebelião. Como a gente vê, o Andor aparentemente aí chegou no limite do limite dele. E eu, pra falar a verdade, eu acho que eu tô do lado do Andor também. O Rael Luthen, como a gente viu pela conversa que os dois teve, o Rael não tá nem aí. O Rael, ele se preocupa só com uma coisa, com a rebelião. Enquanto o Andor tá preocupado com o povo de Gorman, não querendo que eles se arrisquem demais, coloquem suas vidas em risco demais, morra ou ocorra alguma atrocidade, enquanto o Andor quer o bem-estar do povo, o Rael, meu amigo, ele tá se lixando pra todo mundo. Se o povo causar uma rebelião lá e der certo, legal demais. Mais um pra rebelião. Mas e se der errado, também tanto faz. Os dois eu saio ganhando. Se for um desastre, o povo sofrer e morrer, a rebelião também vai ganhar com isso no aspecto emocional. A galáxia vai ver a atrocidade e vai se unir à rebelião. E se o povo ganhar, bom demais também. Uma derrota para o Império e mais uma vitória para a rebelião. Então o Rael Luthen, ele não tá nem aí, ele tá se lixando, enquanto o Andor, ele se importa demais com o povo. Foi interessante ver esse contraste aqui, e como eu disse, né, eu tô do lado do Andor. O Império é muito sacana, sim, eventualmente você tem que se rebeliar contra ele, sim, também.
Mas o povo de Gorman, eu vou ser honesto com vocês, eles estão muito mal preparados. Os caras não têm nenhuma arma, eu juro pra você. Os caras não têm nenhum estilingue, cara. É algo muito arriscado, é muito perigoso. A derrota ali a chance de dar certo é minúscula. A chance de uma derrota é gigantesca. Não vale o risco, na minha opinião. Uma das partes mais tristes sobre o Andor, essa é a última temporada, como a gente sabe, é que a gente sabe que a maioria das pessoas aí, quase todo mundo, vai morrer. As exceções aí são a Mon Mothma, por exemplo, A gente tem também o Bail Organa, que inclusive tá com um novo ator aí, graças a Deus não fizeram CGI, colocaram uma pessoa nova e tá legal, ficou tranquilo. Tem outras pessoas aí, o Andor, por exemplo, não vai morrer. Mas a maioria das pessoas, sim, infelizmente, vão morrer. E isso inclui a Bix, a namoradinha do Andor. De todas as pessoas nessa série, eu diria que a Bix é a pessoa assim, que eu tô mais ansioso. Não de uma forma positiva, mas assim, com a forma de um medo de uma tragédia que vai acontecer. Eu sei que a Bix vai morrer e isso vai ser um soco ali no peito do Andor gigantesco. Tenho certeza que eles vão trazer uma morte espetacular pra ela. O Rael Luthen também. Tô muito ansioso aí pra ver o que eles vão fazer com o Rael. Que o Rael é um personagem que eu gosto demais dele também. É um cara muito inteligente. O ator dele é fantástico, né? Então, assim, quando acontecer a morte desse pessoal aí, eu acho que vou dar uma baqueada legal aqui, hein? Acho que eu vou tremer a base. Eu acho que vai ser trágico, vai ser paia demais. Mas, a gente sabe a linha do tempo e a gente sabe que isso vai ter que acontecer. Em geral, esses 3 episódios aí que a gente teve desse segundo arco, pra mim, o mais interessante aqui, sem dúvida, o mais legal aqui, foi ver a genialidade, a esperteza, a inteligência, o QI do Império. Porque assim, a gente já sabe que o Império vai perder no final. Essa é a parte paia, a gente tá spoilado já. Então quando a gente viu o Império ganhar alguma coisa, isso é muito legal, porque a gente já sabe que vai perder, Os caras vão perder. Então é legal a gente ver a inteligência deles nesse meio tempo. Eu acho que esse arco trouxe pra gente isso de uma forma muito clara. A gente vê que tudo que tá acontecendo lá no planeta Gorman, tudinho que tá acontecendo, toda aquela rebelião que tá acontecendo lá, tudo isso foi orquestrado, não só orquestrado, mas incentivado pelo próprio Império. Os caras, o próprio Império Galáctico, foi lá e deu abertura para os caras fazer a zona que eles querem fazer. E como a gente sabe, tudo vai ser uma armadilha. Porque, aparentemente, não vai ser o primeiro massacre de Gorman. O primeiro massacre trouxeram pro cano, O Tarkin continua sendo o cara principal que fez isso. Mas agora a gente vai ter um segundo massacre. E tudo isso orquestrado pelo Império, cara. A inteligência do Império, a gente vê... É muito interessante a gente ver ali o BSI, como funciona tudo nos bastidores, pra gente realmente entender o Império, que os caras não são burros. Eles perderam no final, sim, mas isso daí foi mais pro burrice do Palpatine. Porque assim, quando a gente olha o povo que trabalhava no Império, o povo geral, E o Loren foi comentado bastante durante a série nesse arco aí. A gente tem o diretor Krennic também, que é uma figura grande, um cara de gigante importância. Quando a gente analisa esse pessoal aí nos bastidores, a gente vê que o Império, ele é de forma alguma, ele tá longe de ser burro. Se teve uma razão aí que o Império Galáctico perdeu no final, foi por causa do ego do Palpatine. O ego do cara era grande demais, ele achava que era invencível, que o Império dele era invencível, e no final das contas, como a gente viu, ele tava super enganado. Essa série, pra quem é fã do Império Galáctico, quem gosta dos Legends, essa série aqui, ela é uma mina de ouro. E esse arco não foi diferente, esse arco pra mim, que não te falei, ele teve um probleminha de pacing ali, do andamento do episódio, foi um pouquinho esquisito, mas, curiosamente, eu gostei mais desse arco aqui do que do arco anterior. Felizmente eu tava errado, eu achei que esse grande massacre de Gorman ia acontecer nesse arco, mas agora eu tô com medo. Porque os caras foram lá, deram início à rebeliãozinha deles lá em Gorman. E aí o próximo arco vai ser um ano depois. Então esse pessoal aí ficou lutando contra o Império na caladinha aí, na quieta, durante um ano e depois vai acontecer o massacre. Então assim, eu tô achando que o que vai acontecer aqui no próximo arco, o massacre já aconteceu. Isso que seria muito paia, porque a gente sabe que esse massacre é uma das coisas ali que realmente, uma das primeiras coisas que realmente consegue unir a Aliança Rebelde, que bota todo esse pessoal aí do Senado que tá espalhado para realmente juntar e construir algo ali sólido, uma verdadeira rebelião, uma Aliança Rebelde. Então no próximo arco a gente já vai estar no ano 2, antes da Batalha de Yavin. 2 anos antes da Batalha de Yavin. Nessa época aí a Aliança Rebelde já tá muito unida, então... Assim, pelo menos na minha mente, era pro massacre de Gorman ter acontecido nesse arco. Se acontecer no próximo, que pode acontecer também, pra mim não vai fazer tanto sentido, mas o que eu tô realmente com medo aí de acontecer é que o próximo arco já tenha acontecido o massacre de Gorman, e eu acho que seria paia se isso acontecesse. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse arco aí do Andor?
E se vocês gostaram do vídeo, cara, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.